Bom dia, eu tava conversando com o velho, que ele falou que o pai dele brigou na guerra. Eu ainda era uma criança quando escutava eles conversando. Ele falando que a princípio a rua estava movimentada, a cidade do Canudo dos Velhos, chamava Belo Monte. Muito movimentada, todo mundo ocupando suas atividades. Aí de repente todo mundo é separado. Começam a levar as crianças para um lado, as mulheres para outro, as mulheres pareciam freira. E aquele homem que parecia mais um padre, aconselhando o povo. Aí ele falando que levaram ele para um lugar escondido. Tem as mulheres também que eles esconderam para lá e esconderam também uns velhos. Aí de repente eu escuto muito tiro, muita gente caído no chão, muita gente brigando de todas as formas, de armas diferentes, de facões, de foice. Escuto muitos tiros, muita gente chegando de cavalo, atirando. Escuto muito barulho mesmo. Eu fico com medo ali quietinho, eu fico muito medroso, nervoso. Ele falava pra mim, ficou muito atemorizado com tudo aquilo. Aí começa aquilo mesmo a atingir cheio aquele lugar, muita briga, muita fumaça, muitos gritos. Ele falava que ficava trêmulo lá, escondido. O pessoal brigando. Escudo ao longe, eu conseguia ver muita coisa ainda. O pessoal caído no chão, escutando todos os ruídos ali daquelas armas, aquela barulheira tremenda. Ele contava pra mim que foi triste, inclusive a família dele estava lá, os parentes dele estavam lá. Aí ele me falou que ao anoitecer foi cessando o barulho dos tiros, dos cavalos, e ele estava com muita fome, mas não tinha nem como comer ali, porque para ele ali na cabeça dele, ele estava falando pra mim que parecia o fim do mundo, né? Ele não sabia nem que se tratava de uma guerra. Ele era apenas uma criança. Só que os familiares dele estavam envolvidos naquela briga. Muita gente envolvida naquela briga. Aí quando foi à noite, começou a cessar os barulhos dos tiros, os ruídos. Tem muitos gritos ainda. Nós afastamos um pouco, mas estava escutando ele falando para mim. Aí chega um grupo de pessoas, tira ele dali, como se fosse fugir dali. Aí levam ele para outro lugar e começam a caminhar no escuro da noite. Aquelas trevas tremendas, eles começam a andar. Aí chegam num lugar determinado, muito longe, todo mundo com fome, com sede. Aí acontece que eles vão adiante, caminham mais um pouco. E sei que nós vamos sair muito longe dali, descansando, caminhando. Mas na frente encontram alguns cavalos. E os mais velhos vão montados, inclusive botam as crianças em cima dos cavalos também. Aí na sequência todos andam, mas com medo. Chegam em um determinado lugar muito longe. Eram muitas pessoas que iam fugindo da guerra, os que não quiseram ficar com o conselheiro. Muitas pessoas fogem daquela guerra antes de fechar o cerco. Nós estávamos ali porque esse conselheiro falava de muitos fogos, de 4 fogos. Falava dessa guerra, mas eu mesmo, ele falando para mim que não entendia muito. Só que ali os familiares deles ali iam fugindo da guerra. E ele também aproveitou levar algumas crianças e alguns velhos. Chegando em determinado lugar, o pessoal fica acampado lá. Mas eles não se identificam. Alguém acha que eles eram simples forasteiros. Imigrantes que andavam atrás destacando de uma região para outra, né? Fugindo de alguma coisa estavam fugindo da guerra. Ficamos ali, o pessoal até estranhava a nossa presença ali, mas ao pouco estamos se adaptando. Assim fomos prudentes, não fomos logo falando alguma coisa de referência à guerra. Ficamos muitos tempos ali e aos poucos o pessoal foi acostumando com a gente, arrumando trabalho pra gente, mas não sabia muita coisa da gente, achava que nós vinha de algum lugar longe. Mas a princípio nós não falamos nada, ficamos calados, com medo até de alguma represália contra nós mesmos. Algum tempo depois aquele povo até falaram que
que vieram da guerra, do Canudos, do Belo Monte, falaram para aquele povo lá. Aí voltaram para os seus lugares de origem depois. Conversava para mim muitas coisas, eu escutando. Mas os horrores da guerra, só quem viveu na guerra, fome, muitas coisas ruins que aconteceu. Mas ao pouco aquele povo foi se adaptando e voltaram para suas famílias. Só que ele falou para mim que foi muito difícil. Eles ainda tinham medo, depois de muito tempo, de alguma coisa, de alguém voltar lá e fazer alguma coisa ruim com eles. Mas foi muito ruim aquilo ali, aquela guerra. Parecia a princípio tudo paz, mas no fundo não era aquela paz, aquilo que aquele povo falava, aquilo que aquele padre pregava. Ele falava dessas coisas mesmo, mas todo mundo trabalhava, todo mundo tinha alguma atividade naquela cidade. Mas como eu fui entender depois, falava ele para mim, como já era um velho, contando seus relatos do episódio que aconteceu na Belo Monte, aquela tragédia triste. Aí de uma forma igual eu estou relatando aqui para todo mundo o que eu ouvi, falando para vocês esse episódio, aquela guerra triste que assolou aquela cidade. Lágrimas nos olhos ele contava, ele falava tudo isso para mim. E os pais dele fugiram dessa tragédia para não morrer, mas morreram muitas pessoas da parentela dele. E foi muito triste. Só quem estava lá que soube desse triste fato que assolou aquela terra. Se inscreva no canal e deixe seu joinha.